Olá, eu sou Cláudia Sá, eu sou dermatologista aqui no Rio de Janeiro. Estou muito feliz de estar aqui hoje e a gente vai falar hoje, porque eu e você, estou esperando sua participação, sobre proteção solar, tá bom? Então traga suas dúvidas e enquanto a gente vai seguindo a live eu vou respondendo e depois quando esse vídeo ficar salvo, vocês podem fazer perguntas, tá? Ou no direct ou mandando mensagens que eu respondo, tá bom? Eu tenho sempre notificação, então eu vou sempre respondendo. Esse tema da proteção solar, ele surgiu por causa de dúvida no nosso grupo do WhatsApp chamado Renove Sua Pele. Se você quiser participar do grupo, é só pedir para eu, Thaís Paixão, através do direct, que é a minha secretária, para pedir o link para poder entrar no grupo, tá bom? Eu já vi que as meninas já entraram aqui. Oi meninas, tudo bom? Então se vocês tiverem dúvidas, podem mandar, tá bom? Hoje o tema é proteção solar. A gente tá assim num período que tá mais frio, mas isso não quer dizer que a gente tem que negligenciar a proteção solar. A gente costuma achar que só durante o verão que a gente precisa se proteger, porque o sol tá mais forte. Mas na realidade, mesmo no inverno, quando os dias estão mais claros, a irradiação solar é mais alta. Existe um padrão que foi desenvolvido na Austrália que calcula a intensidade do ultravioleta, né, da irradiação solar ultravioleta na Terra. Mas esse cálculo é um cálculo teórico. E então a gente tem um cálculo teórico que fala o seguinte, que acima de 8 ou 10 de índice de ultravioleta, que na Austrália eles recomendam até que a pessoa fique em casa. Só que aqui no Rio de Janeiro, o que acontece? A maior parte do ano a gente tem índice acima de 10. Então a gente tem 10, tem 11. Se a gente tivesse que ficar em casa para não se expor ao sol, a gente teria que ficar então o ano inteiro, só sair de casa quando chovesse, porque aí o índice cai em torno de 8 por aí, tá bom? E aí essa informação é uma informação muito importante, por quê? Porque a gente precisa fazer uma proteção solar constante. Uma roupa, por exemplo, tipo uma camiseta comum, tem um fator de proteção em torno de 7. E esse fator de proteção também é um cálculo. Significa que você pode ficar 7 minutos na irradiação solar até começar o sol a agir na pele. Então são 15 minutos até começar a fazer o eritema, a pele ficar avermelhada. E assim sucessivamente, tá? Então, quando você tem um fator 50, significa que você pode ficar 50 minutos desde que o filtro solar seja bem à prova d'água, quer dizer, que ele tenha uma boa aderência na pele e ele não vá sair em 80 minutos. Só que existe uma outra coisa com relação ao filtro solar, é que a gente tem dois grandes grupos de filtro solar. O filtro solar dito químico, que é aquele que você aplica na pele. Ele tem um conteúdo assim mais oleoso, porque ele precisa aderir bem. O sol bate naquela superfície química, inativa o filtro solar e reflete. E a gente tem outro grupo de filtro solar, ou de proteção solar, que é uma proteção mais mecânica. Essa proteção mecânica, ela tanto pode ser feita por um creme, com uma substância que tem um pozinho, que vai vestir, entre aspas, a pele, ou a proteção mecânica através de roupa, chapéu, protetores físicos. Os protetores químicos, eles no início, eles só protegiam contra o ultravioleta B. O ultravioleta B é a parte do espectro do sol, dentro da faixa dos ultravioleta, responsável principalmente pelo eritema na pele, quer dizer, é aquele que quando a gente pega sol entre 11 horas e 3 horas da tarde, a pele fica muito vermelha. Por quê? Porque pegou uma dose grande do ultravioleta B que ele deixa a pele vermelha, tá? E ele justamente incide mais na superfície da Terra entre 11 horas da manhã e 3 horas da tarde. A gente tem também o ultravioleta A,
ultravioleta A, ele está presente desde a manhã, desde que o sol nasce até o pôr do sol, a gente tem sempre uma faixa constante de ultravioleta A. E qual desses dois tipos de ultravioleta estimula a vitamina D na pele? É o ultravioleta B. Então, por isso que existe uma certa polêmica quanto à necessidade de proteção solar, por exemplo, e se essa proteção solar for muito intensa, que ela dificulte a formação de vitamina D. O que a gente percebe é que tudo é um equilíbrio. Então, quando se vai fazer uma atividade ao ar livre, que ela não dure muitas horas, seja uma atividade entre 15 e 45 minutos, se no sol não tiver a pino, sol de verão, dá para você trabalhar ali, pegar um pouco de sol, tá certo? E você ativar sua vitamina D. Mas presta atenção num detalhe. Quanto mais sol a pessoa pega ao longo da vida, mais a pele vai perdendo as suas funções naturais, tipo elasticidade, por exemplo, a pele vai ficando mais fininha, mais atrofiada. Consequentemente, o que vai acontecer? Vai ser uma pele que vai produzir menos vitamina D. Então, o que a gente sugere, assim, o que a gente tem em termos de científica, de termos assim mais seguros, né? Que a gente não fique só pensando em fake news e propaganda enganosa. O que a gente tem é o seguinte: a gente dosa vitamina D numa pessoa, por exemplo, acima de 50 anos, e existem faixas de suplementação. Então, a pessoa tanto pode ter uma vitamina D porque ingere pouco, porque produz pouco, como é que a pessoa produz pouca vitamina D? Ou porque não pega um pouco de sol, ou se pega sol, aquela pele não está fabricando vitamina D suficiente. E existem faixas pré-determinadas da quantidade de unidades que a gente pode suplementar. Não estou falando em termos de altas dosagens de vitamina D para esquemas terapêuticos diferentes, não. Estou falando aquele mínimo de vitamina D que todos nós precisamos. Então, o que se sabe de consenso é que as crianças e aquele adulto com a idade mais avançada, que seriam os idosos, muito frequentemente precisam de suplementação de vitamina D. Eu já me enquadraria na faixa do idoso, mas acontece que a minha vitamina D está dentro da normalidade, então eu não preciso de suplementação. Mas à medida que as pessoas vão ficando mais em casa, fazendo menos atividade ao ar livre, ela precisa de suplementação. Um outro aspecto também é que fez um trabalho grande, mas na região de Boston. E aí o autor disse que todo mundo tinha que tomar vitamina D sempre, só que não é assim. Nem todo mundo precisa de suplementação, tá? Então aquela suplementação mínima que a gente usa nos ossos. Então a vitamina D vai ser responsável pela fixação do cálcio nos ossos. E como é que esse cálcio vai fixar e como é que esses ossos vão ficar mais fortes? Precisa do traumatismo. Então, quando a gente caminha, a gente está usando o peso do corpo para estressar os ossos, e à medida que a gente vai caminhando, a gente vai colocando impacto no quadril, na coluna lombar, no fêmur, que são os ossos que a gente faz o exame quando faz, por exemplo, um exame de densitometria óssea. Então, quando a gente caminha ao ar livre, a gente está estressando os ossos no bom sentido, né? Estimulando no sentido de estímulo. A gente também está pegando um pouco de estímulo para fabricar vitamina D, e isso junto com a alimentação adequada muitas vezes vai deixar a pessoa dentro de um nível de normalidade de vitamina D e de fabricação de osso sem precisar de suplementação. Pessoas acamadas, pessoas que ficam mais tempo em casa, por exemplo, não pegam praticamente sol e não fazem exercício. Então a tendência a perder densidade óssea é muito maior do que aquela pessoa que tem o hábito de sair ao ar livre para fazer a sua caminhada matinal, tá?
Então a gente precisa desse estímulo ao ar livre para fazer exercícios, mesmo que seja suave. Não adianta só a pessoa fazer exercício dentro de uma academia trancado, a gente precisa dessa caminhada regular para a gente estimular os ossos, fabricar vitamina D o suficiente. Mas aquela pessoa que já pegou sol a vida toda e a pele está muito fininha, toda enrugada, toda cheia de mancha, ela já não vai fabricar tanta vitamina D quanto uma pessoa que tem uma pele mais normal. Uma outra coisa interessante é que quanto mais clara é a pessoa, melhor ela fabrica vitamina D e, consequentemente, menos sol ela vai precisar para fabricar vitamina D. Então, as peles mais morenas, peles negras, precisa de, às vezes, uma quantidade maior de sol ou de fazer uma suplementação, caso seja necessário. Dito isso, o que eu quero dizer para vocês? A gente tem uma genética responsável por 20% do nosso envelhecimento natural. Quer dizer, é aquele envelhecimento biológico que vai caminhando junto com a nossa idade. Mas a gente tem 80% do envelhecimento da pele causado pela irradiação solar crônica. Então isso significa que quando você pega sol a vida inteira acima do razoável, que é só essa quantidade que a gente precisa para manter os nossos ossos firmes, fazendo uma atividade física saudável, o que acontece? A pele vai perdendo elasticidade, ela vai ficando como se fosse um elástico que perdeu elasticidade, ela vai ficando mais fininha e dentro desse grupo que vai envelhecer precocemente, a gente tem um percentual menor que vai ter câncer de pele. Por quê? Tanto o ultravioleta B, que eu falei no início da live, quanto o ultravioleta A são capazes de atravessar todas as camadas da pele. Eles atuam no núcleo das células da pele, atuam dentro do núcleo e eles alteram esse núcleo das células, fazendo com que as células fiquem alteradas e comecem a se multiplicar de maneira desordenada. Então a gente tem lesões de sol, que são lesões que a gente chama de pré-cancerosas, porque só houve uma perda de polaridade, a célula está meio atrapalhadinha, e tem aquela outra situação que a célula já virou um câncer que começa a crescer. Existem alguns tipos de câncer diferentes. O Brasil é campeão em câncer de pele, então o índice de câncer de pele no nosso meio é muito alto, muito alto. Ele muitas vezes se sobrepõe até outras causas de câncer. A gente tem um grupo, dentro desse grupo do câncer de pele, a maioria dos cânceres de pele são resolvidos com um procedimento cirúrgico, quer dizer, tira aquela lesão, acabou, está resolvido. Mas a gente tem um outro grupo menor, que é o grupo do melanoma. Dentro do grupo do melanoma a gente tem vários tipos de células diferentes, mas ele na realidade é o tumor mais agressivo. Então, quando a pessoa vai ao dermatologista, não adianta ficar aborrecido porque diz que está com uma ruguinha aqui na pálpebra e o dermatologista pede para examinar a pele toda. Por quê? O que a gente está procurando? A gente está procurando, dentro de uma população que é a nossa, que pega sol demais, quem tem lesões suspeitas que precisam de uma atenção maior. Então eu faço a dermatoscopia. A dermatoscopia ela é feita como se fosse usa uma super lupa, digamos assim, para examinar a superfície da pele e ampliar bem, e a gente ter mais elementos clínicos para dizer se aquela lesão ela é suspeita de câncer de pele ou se é uma condição benigna. Muitas vezes só a dermatoscopia já dá um diagnóstico. Outras vezes a gente só tem mais informações e a gente precisa então de tirar um pedacinho de pele, fazer uma biópsia para poder confirmar se aquilo é um câncer de pele. Então tudo isso pode acontecer. Então o dermatologista não é a favor de pegar sol?
Falei, gente, tudo é o caminho do meio, tá? Nem sem sol nenhum, nem com sol demais. Então, sempre aquele caminho do meio. Hoje, eu sei que depois eu gravando essa live, o vídeo pode ficar um pouco descompassado em termos de data. Mas hoje a gente teve a notícia da medalha de ouro de 2 velejadoras. E hoje vocês ainda vão ver na televisão as 2 meninas, as 2 moças praticando vela. E a roupa delas toda é roupa de proteção solar. Então elas têm uma calça de malha colada, feita uma calça de ginástica, uma camisa de manga comprida, que no caso elas usaram uma camisa branca. A gente tem alguns tipos de material sintético. Esse aqui é um deles. Tem uma camisa de fator de proteção 50. Esse material é um material que estica, porque é uma malha, tá? Ela fica bem aderida ao corpo. Eu tenho camisas também que parece uma borracha feita um neoprene. E aí, em vez da cava ser essa cava assim arredondada, não sei se dá para vocês verem aqui, ó, tem uma costura arredondada aqui na cava, ela tem uma costura diferente, enviesada. Isso facilita, por exemplo, remar. Se a pessoa vai praticar canoagem, vai praticar stand-up, quando faz esse movimento no braço, a cava não prende. Olha, essa blusa aqui, se eu levantar assim, ó, eu levanto tudo. Quando eu levanto o ombro, eu levanto toda essa costura aqui, ó. Tá vendo? Porque a cava é redonda. Mas tem outros modelos de roupa, inclusive mais grossas, com uma textura melhor para entrar na água. Porque essa de malha, se ela não tiver bem aderida ao corpo, ela tiver folgadinha, à medida que ela molha, ela fica parecendo uma camisola molhada, assim, um pijama molhado, ela incomoda. Então tem outros materiais que se prepara a fibra e essa proteção, a proteção solar 50. A vantagem da roupa, e no caso as meninas da vela usaram, o corpo todo, é que não vai precisar ficar besuntado, melado, com produtos químicos diversos. Isso aqui tem uma durabilidade muito maior, porque você pode lavar e reutilizar. Eu tenho blusas praticamente de todas as cores. Eu trouxe essa laranja que eu achei que ia ficar mais bonitinha aqui no vídeo. Mas eu tenho de várias cores, porque elas duram muito. Então eu tanto comprei ao longo do tempo, como ganhei também. Então elas têm uma muito boa durabilidade. No início, quando não tinha essas de malha, que são as que eu mais uso, a gente só tinha aqui no Brasil esse tipo aqui, ó. Isso aqui é uma camisa de tactel, tá? É uma camisa que eu tenho ela certamente há uns 30 anos, porque tactel é um material que dura bastante, é uma marca até americana, Columbia, tá? Sem manga, tá vendo? Mas hoje em dia aqui no nosso meio tem desse material de manga comprida, então é legal que às vezes a pessoa precisa fazer um trabalho ao ar livre, não é esportista e precisa de uma roupa mais formal. Então tem esse tipo de material em formato de camisa de manga comprida. Então eu já tive um paciente aqui que fazia inspeção em minas de mineração. Ele fazia auditoria, então ele tinha reuniões periódicas nos lugares onde se fazia mineração, e ele tinha um problema de pele hereditário, e ele é muito claro. Então ele tinha síndrome do nervo displásico, que é uma situação que ele precisa ficar protegido. Então ele ia com essas camisas, tá? Dá até para fechar, colocar uma gravata, por exemplo, e passava o filtro solar na região do rosto, do pescoço, tá? Então, o que fica para fora no caso das velejadoras? Elas usam, eu tenho aqui, deixa eu ver se tem uma parecida aqui. Elas usam uma viseira bem grande para evitar que quando mova a cabeça, o sol atrapalhe a visão. Então eu tenho uma parecida aqui, essa aqui é de praia, ó, protege até aqui assim mais ou menos essa região. No caso delas, não é para proteção
do sol, assim como irradiação solar. É mais para evitar que elas fiquem ofuscadas com o sol, que dependendo da posição do barco, a pessoa pode ficar de frente para a irradiação solar. Esse aqui também é um material de proteção solar. Eu geralmente fecho assim, porque o material de proteção solar protege o cabelo, sobretudo o cabelo pintado. Mas há quem use isso aqui assim, ó, com o cabelo de fora, as mais corajosas. O meu cabelo pintado de louro arruivado, realmente se pegar um sol, isso aqui vai ficar bem mais claro. Então eu uso mais fechadinho quando uso essa. Mas vocês veem que com essa luz de cima a gente tem, ó, iluminação aqui, iluminação aqui, iluminação aqui. Significa que isso aqui sozinho não protege do sol. Então eu preciso de um filtro solar que dê boa aderência. O filtro solar químico, ele no geral, ele é mais oleoso. Então a tendência atual é se fazer produtos que coloquem filtro solar químico com filtro solar físico. O filtro solar físico, ele é mais denso. Existem produtos especiais para as pessoas que fazem prática esportiva e tem outros produtos que a gente usa no dia a dia. A maquiagem com o filtro solar, de um modo geral, ela tem filtro químico, um pouquinho, às vezes fator de proteção 20, que na realidade a hora que você espalha bem e deixa ele transparente, ele não protege quase nada. Então a minha sugestão é que se a pessoa precisa se maquiar todo dia com uma base, utilize a base para acertar a cor do filtro. Porque aqui no nosso meio é difícil a gente ter um filtro solar que encaixe certinho com a cor da pele, porque a gente tem uma grande variedade de tonalidades de cor. É diferente quando a pessoa está num país nórdico, sei lá, na Islândia, que a maioria da população é muito clara. Aqui a gente tem todas as tonalidades, do super clarinho até o mais escuro. Então a gente precisa ter variedades de proteção solar. Para as peles mais morenas, se tiver dificuldade na hora de escolher um filtro solar com cor, eu vou dar assim umas opções, mas gente, não é propaganda de marca nenhuma, é coisas que eu uso aqui no dia a dia do consultório, tá? Porque a ideia não é fazer live patrocinada, não. O que eu quero mostrar é o seguinte: além do filtro solar químico, existe filtro solar. Esse aqui é um deles, Ideal Soleil. É um filtro solar que diz que é anti-idade, 50, mas a realidade dele é o seguinte: ele não tem cor, mas se a gente colocar ele na luz, eu não sei se dá para vocês perceberem, ele é um reflexivo, como se fosse um iluminador. Então essa é uma das substâncias que se coloca em determinados filtros solares para refletir a luz. E aí eu estou aplicando aqui no dorso da minha mão para mostrar para vocês, ó, que a pele ficou iluminada. Percebe que essa região eu não passei nada, ela tá opaca. E aqui, olha, ela tem um brilho, tá vendo? Não é só porque o filtro tá molhado, não. É porque ela tem um brilho. Esse aqui é muito interessante para as peles mais morenas, porque a pele morena tem uma tendência a ficar acinzentada quando usa filtro solar com cor, quando usa base. Então tem uma tendência a ficar acinzentada, a ficar opaca, porque infelizmente ainda não se pensa nas peles mais escuras, nas peles negras, todas as tonalidades de pele negra. Então a minha sugestão é usar um filtro solar, olha, desse tipo iluminador, que dá esse brilho, e misturar com uma base que dê certinho na sua cor de pele. Ou mistura, ou faz isso aqui que eu fiz. Passa primeiro o filtro solar, ele vai dar esse brilho reflexivo, tá? E depois que ele secar, passa o filtro solar ou a base com cor. É isso que a Thaís tem pele negra e ela está dizendo que a aparência da pele não fica bonita. Exatamente. Então a ideia é essa: passa uma camada de um filtro solar que seja iluminador, mesmo sem cor, ó, que tem esse brilho, e depois passa a base por cima para poder dar um acabamento melhor
sem precisar passar uma camada muito grossa para ficar mais natural, tá? Que mais? A gente tem filtro. Esse aqui é um filtro tonalizante, ele é fluido, ele é líquido. Então ele tem também filtro solar ultravioleta B e ultravioleta A. Até uns anos atrás, quando eu comecei minha dermatologia, a gente só tinha filtro solar contra ultravioleta B. E o FPS 20, 30, 50, ele se refere à proteção de ultravioleta B, não de proteção ultravioleta A. Então a gente ainda não tem isso regulamentado no nosso meio. Isso significa o seguinte: quando você passava um filtro solar só contra o ultravioleta B, o que acontecia? A pele não ficava vermelha, mas deixava passar todo o ultravioleta A. E aí o filtro solar, houve até uma certa polêmica, uma época na Itália, porque se percebeu que pessoas que usavam esse tipo de filtro apresentavam mais câncer de pele do que aquela que não passava nada. A explicação é que provavelmente aquele que não passava nada, quando começava a ficar vermelho e ardido, ele saía do sol. Aquele que usava o filtro solar exclusivamente contra o ultravioleta B, que é o que deixa a pele vermelha, ficava mais tempo porque achava que estava protegido. Só que isso não é verdade. Eu já escutei de um pesquisador, uns anos atrás, uma frase que eu fiquei gravada na minha cabeça que diz o seguinte: a melhor proteção contra o excesso de irradiação solar é não pegar sol. Então todas as outras que a gente vai escolhendo são alternativas para atenuar o excesso de irradiação solar que a pele vai captando. Nossa pele é como se fizesse um currículo de sol. A gente tem um currículo de vida que a gente começa na infância, tudo que a gente estudou, depois vai fazer uma graduação e tal, e isso é um currículo vita, né? Um currículo de vida. E a gente tem também um currículo de sol. É aquele sol que a gente vai pegando desde a infância, depois o que pegou na adolescência, o início da adulto jovem, e depois dos 40 anos começa a aparecer os efeitos do sol. Se você pegou sol demais, a sua pele vai refletir isso. E aí o que vai acontecer? A pessoa fica aparecendo, a idade biológica é maior do que a idade cronológica. Então a pessoa tem 40 anos e parece que tem 70, e assim sucessivamente, tá? Então, depois dessa questão de filtro solar só com ultravioleta B, desenvolveu-se filtro solar também contra ultravioleta A. Esse aqui, por exemplo, é um filtro que é 70 fps UVB 70 e o FPS UVA 29. É uma numeração muito doida, porque uns têm cruz e outros têm números. Então o ideal é que tenha os dois tipos de filtro, ultravioleta B e ultravioleta A. E esse é líquido e com cor. A gente também tem, e o que antigamente os surfistas usavam era uma pasta de laçar aqui assim, que era óxido de zinco ou de óxido de titânio, que era branco, assim, passava no rosto, aquilo ficava tudo branco. Hoje em dia existem filtros em bastão. Esse tipo de filtro em bastão geralmente é feito com uma espécie de uma cera, então ele não é tão oleoso quanto outros filtros solares líquidos, e ele tem uma boa aderência, são fáceis de aplicar, é até fácil de levar quando eu vou para o sol, mas o ideal é você já passar em casa. O filtro solar, depois que você aplica, ele vai levar de 10 a 20 minutos para começar a fazer efeito. Esse aqui, por exemplo, é a cor que eu uso, é um pêssego. Deixa eu ver que tonalidade, só tem poucas tonalidades, a gente tem muito mais variedade do que isso. Esse aqui ainda é o mais claro. Deixa eu ver que cores tem mais aqui.
Esse aqui é um pouquinho mais escuro, mas vocês estão percebendo? É tudo cor muito clara. Se a gente tem uma variedade enorme de coloração, então por que só tem filtro solar claro no nosso meio? Eu não entendo. Aqui, ó, é o bronze. É um pouquinho mais moreno, mas cadê o filtro para pele negra? Essa marca aqui, por exemplo, não tem, tá? Então fica faltando, né? Agora, você pode fazer uma proteção solar mais intensa, mais espessa, assim, com esse de bastão. Quando vai ao ar livre, mas ao ar livre, assim, para fazer uma atividade, uma caminhada, ir para praia, fazer um esporte, tá? E usar um outro um pouco mais fluido do dia a dia. Aí eu tava aqui pensando, eu tava falando na roupa de proteção solar, né? E aí eu duvido se tem alguém aqui nessa live que vai pra praia todo vestido. Não vai, né? Pode até ir, mas chega lá, tira. E aí começa a passar o filtro solar lá na praia, quando chega nessa região aqui central das costas, não alcança. Aí no final, quando chega em casa, tá todo malhado, né? Porque só passou num pedaço, no outro pedaço não passou. Eu não tô nem aí, eu sou muito clara, se eu não tiver uma roupa de proteção solar, eu nem vou, porque não vai dar certo, eu vou ficar queimada demais, porque o filtro passa batido, que a pele muito clara não segura nada, deixa passar tudo e queima mesmo. Bom, deixa eu mostrar esse daqui, eu acho ele legal assim pro dia a dia, não para ir pra praia. Por quê? Ele tem duas fases aqui, ele tem um líquido e tem um pozinho. Quando você agita, ele vira um filtro líquido, tá? E aí quando você passa, esse veículo aqui é interessante, que quando você passa, que ele seca, ele seca e fica só um pozinho na pele. Então ele tem proteção 50 para ultravioleta B, 50 a mais, que hoje em dia é proibido colocar bloqueador solar, porque isso não existe, tá? Ele diz que tem uma ação de 8 horas, não tem perfume, mas será que faz 8 horas mesmo de proteção? Difícil, né? O que a gente recomenda é repassar, só que esse repassar teria que ser assim, tirar tudo e passar de novo. Quem é que tira toda a maquiagem, toda a base da pele e faz tudo de novo? Ninguém, né, gente? Então, mais ou menos, né? Então esse aqui é melhor do que não usar nada. Tem esse outro aqui, que é também aquoso, também ele é líquido. Esse aqui é um líquido um pouco mais denso. E o que ele promete aqui na embalagem é que ele protege, seguro para os olhos. Por que isso aqui é interessante ser seguro para os olhos? Para quem usa lente de contato. Porque às vezes o filtro solar, quando você passa muito junto aqui dos cílios, pode engordurar os cílios e dar uma inflamação na pálpebra chamada de blefarite. Por outro lado, e também pode entrar nos olhos e estragar a lente de contato, porque ele adere e estraga a lente de contato e irrita os olhos. Então esse aqui é líquido também. Ele tem uma corzinha um pouco mais escura. Eu acho engraçado que às vezes o representante vem assim: doutor, isso aqui serve para todos os tipos de pele. Olha que eu passei por cima daquele outro com brilho, hein? Mas dá para perceber que a pele como a minha, ele é mais escuro do que o meu braço aqui, meu amarelado, tá vendo? Então é difícil você encontrar. E esse aqui diz que é Oil Control, que eles botam umas substâncias que absorvem o excesso de oleosidade da pele. O que mais? Aquele que é líquido, que vira pó, tem duas cores, tem uma cor clarinha, outra mais dourada. Os daqui do consultório, a maioria deles tem cor, porque eu gosto às vezes de terminar um procedimento e às vezes a pessoa precisa escolher um filtro. Eu comprei algumas opções. Esse aqui, ó, já tem uma tonalidade... Eu vou passar bastante para vocês perceberem. Uma tonalidade um pouquinho mais clara do que aquele outro, mas para minha pele ainda é muito escuro, ó. E outra coisa interessante, eu passando uma quantidade maior aqui, tem uma coisa curiosa. Esse
fator de proteção solar contra a ultravioleta B, ele é identificado da seguinte maneira: você tem que passar 2 gramas por centímetro quadrado. Então, 2 gramas por centímetro quadrado é uma coisa bem grossa mesmo, era que os surfistas usavam antigamente. Então, o cálculo do laboratório que vai testar é 2 centímetros, 2 gramas por centímetro quadrado. Então, tem que fazer uma camada bem grossa. E acaba que o filtro solar fica uma coisa muito cara. Enquanto que em outros lugares o filtro solar é considerado medicamento ou até o governo tem campanhas de saúde pública que dão o filtro solar gratuito, aqui no Brasil, por incrível que pareça, por mais que a Sociedade Brasileira de Dermatologia lute, os filtros solares são considerados cosméticos, então o preço é livre, o laboratório pode cobrar o preço que quiser. E não existe uma campanha para facilitar o uso do filtro solar pelas pessoas, tá? Infelizmente. E agora, finalmente, essa outra forma de filtro solar, que esse aqui em forma de pó compacto. Tem uns pós compactos, como esse daqui, que é bem fininho. É um pozinho fininho feito um talco. E aí o que acontece? Quando você sua, ele sai. Então tem uns outros filtros solares compactos assim, que eles lembram esse aqui de barra. Então eles têm uma certa consistência, feito um que eu chamava antigamente de pancake, como se fosse uma base um pouco mais grossa. Esse tipo aqui que eu mostrei agora, que é só um pozinho, ele só dá para usar aquela pessoa que tem uma pele um pouco mais oleosa, que está com muito brilho, aí você passa um pouco desse pó com filtro solar, tira o brilho. Mas isso aí você até pode usar um pó muito melhor de maquiagem para tirar brilho, entendeu? Porque esse suor, ele sai, ele não fica. Então o que a gente aprende com tudo isso? Que é muito mais em conta a gente fazer uma proteção solar com roupa, e que aí você economiza a área de proteção solar, que aí o rosto, pescoço, pessoal de cabelo curto lembrar de passar filtro aqui nas orelhas, porque o sol ele inflama a cartilagem da orelha, tá? Além de dar câncer de pele, lesão pré-cancerosa, tudo isso. E que mais? Usar uma boa roupa. Agora é interessante porque eu tenho oportunidade, né? Já tive oportunidade de ir a congresso nos Estados Unidos e de vez em quando eu faço uns cursos lá, workshop e tal. E o que eu gosto de ir nessas lojas que vendem roupa de proteção solar. Existem lojas enormes de roupa assim, comum, tá? Roupa comum com proteção solar. Então, de acordo com a estação do ano, eles têm tipos de roupas diferentes, todas elas feitas com uma fibra que protege do sol. Então, uma roupa como essa aqui, xadrezinha assim, dá para trabalhar, sei lá, no campo, uma coisa mais informal, tem umas lisas, então tem toda uma modelagem de roupa que dá para a pessoa trabalhar no dia a dia e tem proteção solar, que é assim, eu acho que é o melhor dos mundos. Porque a roupa você pode lavar várias vezes, são de um modo geral roupas de muito boa qualidade, são lojas que vendem produto para atividades ao ar livre, trekking, por exemplo, sei lá, escalada. Então tem o tipo de modelagem de acordo com a atividade física ou atividade que você vai fazer mais tempo no sol. Agora, chapéu. Eu tenho vários chapéus de proteção solar também, mas eu trouxe esse daqui porque eu achei esse daqui legal. Esse daqui, ele não é feito com material de proteção solar. Ele simplesmente é um chapéu de tricô bem fechadinho, tá vendo a trama? Ele é bem grosso e fechadinho, então ele dá uma proteção mecânica. Então você não precisa usar o chapéu mais caro do planeta. Um chapéu assim de tricô ou de crochê, com uma malha bem fechada, também protege pelo menos essa área, faz uma... E outra coisa, reduz o aquecimento aqui da cabeça, tá? O excesso de sol no couro cabeludo,
ele pode dar alterações também até de raciocínio, a pessoa fica meio fora do ar por causa do excesso de calor. Então esse tipo de chapéu também protege contra o excesso de calor. Agora deixa eu rever se eu já falei tudo. Eu acho que sim, já falei tudo. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer? A Thaís está aí ao vivo. Se vocês quiserem, ela pode mandar o link do nosso grupo do Renove Sua Pele, que é um grupo de WhatsApp, de participação absolutamente voluntária. Eu costumo mandar assim informações e estou sempre aberta para as dúvidas, tanto é que hoje o motivo da live de hoje foi justamente uma discussão que a gente teve ao longo da semana sobre proteção solar. E eu estou aqui à disposição de vocês, tá bom? Se não tiver mais assim, nenhuma dúvida, eu vou me despedindo para essa live não ficar muito longa e eu espero ver vocês de novo na próxima terça-feira, que eu já estou pensando aqui em um assunto, se vocês concordarem, vamos combinar lá no grupo no Renove um assunto, tá? Eu tô pensando em falar umas coisitas aí que eu vou só comentar lá no grupo, não vou comentar aqui com vocês não, tá bom? E é isso aí, eu tô aqui, trabalho no Rio de Janeiro, em Copacabana. Se vocês quiserem, eu tô absolutamente à disposição. Eu gosto muito de esclarecer dúvidas, de estar sempre aqui por aqui, tá bom? Para ajudar no que for preciso. Então, essas explicações que eu dei todas a vocês aqui durante a live é o que eu converso ao vivo com meus clientes aqui no consultório, tá? Isso faz parte do bate-papo que eu tenho no consultório e eu tô sempre explicando as mesmas coisas. À medida que a gente vai explicando, a gente vai organizando melhor as ideias. À medida que eu vou expondo para vocês, eu vou organizando e tendo ideia para outras lives e assim a gente vai num aprendizado contínuo, tá bom? Um grande abraço para vocês, uma excelente terça-feira, um bom início de semana, tá? E proteção solar, porque a gente merece ter uma pele assim, tá? Para mim, o melhor troféu é chegar nessa fase da vida e ter essa pele bacana, tá? Que eu tô só com um pouco de filtro e um blushzinho para não ficar muito pálida, tá? Então, em vez de pegar sol para ficar com o rosto vermelho, pode usar um blush ou um pó bronzeador para dar uma cor na pele e não ficar tão clarinha. Aqui vocês veem que o pescoço, ó, é bem mais claro, ó, tá? Então é só para deixar a pele mais animadinha, tá bom? Grande abraço para vocês, gente. Beijo, saudades de todo mundo. Eu vi todo mundo que estava aí na live e tô com saudade de vocês, tá? Grande beijo. Tchau, tchau.